Dia 10 é considerado oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Vamos conversar ao vivo e por vídeo com Danilo Gabas, psicólogo da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Obrigado por atender o Informação. Bom dia, Danilo. Bom dia, ouvintes da 94 FM. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Fico à disposição. Ô Danilo, vamos falar primeiro sobre essa questão da necessidade, né, de reconhecer que a prevenção, assim como em toda e qualquer outra doença ou em qualquer outro problema, principalmente psicológico, né, é preciso prestar atenção aos sinais. É possível para uma pessoa comum notar alguma coisa que possa levar a despertar aí uma preocupação no comportamento de uma pessoa que possa ter algum problema ou vir a desenvolver um impulso, algo que possa levá-la a atentar contra a própria vida? Bom dia, Luiz Roberto. Muito importante a sua pergunta. Por incrível que pareça, o dia 10 de setembro, ele é realmente o Dia Mundial, eleito para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o fato desse dia ser eleito Dia Mundial de Prevenção foi justamente por um caso como esse que você acabou citando. Um caso de uma pessoa, um jovem, que não tinha nenhum sinais que ele estava passando por alguma dificuldade, por algum transtorno mental, e ele veio, infelizmente, a tirar a própria vida, né? E esse evento acabou sendo algo muito chocante, porque ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa que realmente tinha muitos contatos ali, e apesar de ele ter bastante vínculos sociais, ninguém conseguiu perceber. E aí vem a importância, né, da gente ficar atento a alguns sinais e, acima de tudo, oferecermos os serviços de saúde mental existentes. Essa informação dos serviços e dos locais que ele possa ter um acolhimento, muitas vezes é fundamental, porque, veja bem, quando a gente tem um transtorno mental, infelizmente, esse fato ainda é permeado por muitos preconceitos, e pode acontecer, sim, da pessoa disfarçar essas sensações, esses afetos, para os outros, por vergonha ou por medo de ser julgado e piorar o quadro. Então, se a pessoa souber dos serviços existentes, para que ele busque um amparo, busque uma ajuda, e lembrando que esses serviços, eles são realmente sigilosos, são serviços que têm um código de ética envolvido, ou seja, ele vai acessar esses serviços, e se ele não quiser, ninguém vai saber que ele está acessando ali. E ali ele vai poder se expressar sem julgamentos, ele vai poder participar de um tratamento, se realmente for necessário, e vai poder, muitas vezes, ter um amparo ali para tentar amenizar ou resolver todo esse transtorno que está afetando a vida dele. Do ponto de vista da estrutura municipal ou estadual, mas de serviços que estariam à disposição das pessoas que, de repente, se sentem numa situação como essa, Danilo, o que nós temos aqui em Bauru? Qual seria o caminho, qual a porta para poder acessar essa ajuda que muitas vezes pode ser a diferença aí para a vida de uma pessoa? Legal. Outra pergunta importante, Luiz. Como esse fenômeno do suicídio, os transtornos mentais como um todo, eles têm como gênese fatores multidimensionais, ou seja, é um fenômeno complexo, né? Nós podemos dizer assim, com toda certeza, que envolvem fatores sociais, fatores orgânicos e fatores psicológicos também, né? Todos na mesma proporção. Então, é de alta complexidade. A gente tem que buscar sempre serviços que oferecem, de preferência, serviços multiprofissionais, ou seja, que tenham vários profissionais de várias áreas da saúde para lidar bem com essa complexidade. Então, eu estou falando especificamente de profissionais da enfermagem, terapeutas ocupacionais, profissionais do campo da psicologia, profissionais do campo da medicina, da psiquiatria, especialmente, entre outros, assistentes sociais, para realmente darem conta dessa complexidade e facilitar o processo. No caso de serviços, né, como a gente trata o suicídio como realmente uma epidemia, uma questão de saúde pública, né, nós podemos hoje encontrar esses serviços em vários locais. Por exemplo, o local mais importante e mais acessível é o SUS.
eu considero que o SUS assim, é o lugar ideal, pelo menos para ter o primeiro contato, a porta de entrada, né? Para isso, pode procurar as UBS do município que você tiver. Se você estiver no município de Bauru, no município de Lençóis, no município de Jaú, pode procurar uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Lá você vai ser acolhido pela equipe. Um clínico vai realmente iniciar o processo ali, ele vai te escutar, ele vai ver o que está acontecendo e vai direcionar você para um ente, para uma unidade da rede de atenção psicossocial que faz parte do SUS. Então, essa rede de atenção psicossocial tem vários entes, vários equipamentos de saúde disponíveis para que você possa ser encaminhado, e todos esses equipamentos, eles contam com essa equipe multiprofissional. Claro que se for um caso mais grave, um caso que precisar realmente de uma especialidade um pouco mais específica, um serviço mais específico, eles vão avaliar e vão enviar. Lembrando que a RAPS não precisa ser necessariamente um ente especificamente do município. Pode ser também uma ONG ou um serviço que presta, serviços particulares também que participam, né, dessa rede. E só para complementar, hoje, muitas universidades já contam também com esses serviços. A universidade, claro, tem como atividade fim mais a educação, né? A educação, a pesquisa científica, a extensão. Entretanto, como a gente tem reparado muitos casos de transtornos mentais entre os alunos, muitas universidades elas contam também com esses serviços mais técnicos de aplicabilidade, né, de prevenção e atendimento a casos de saúde mental. Então, também, se você for discente de alguma universidade, você tem também como contar com esse serviço dentro da universidade. É o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial, é isso? Isso no caso específico, né, da Unesp, nós contamos com o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial, que é um local que nós trabalhamos com prevenção de saúde mental. Esse trabalho com prevenção, nós realizamos pesquisas, e juntos com os diretores das unidades da Unesp, com os coordenadores de curso, nós buscamos compreender o que está facilitando, talvez, esse fenômeno de talvez uma turma ou em um local específico, os alunos começarem a apresentar um desconforto ou algum transtorno mental, algum processo de ansiedade, de dificuldade de adaptação. Identificando isso, nós fazemos alguns projetos buscando, objetivando, né, a prevenção. E se o transtorno mental já estiver instalado nesses alunos, nós também oferecemos o atendimento em psicoterapia breve, né, em parceria com outros serviços também existentes na Unesp que têm essa mesma finalidade. Danilo, nós temos uma informação aqui da Organização Mundial de Saúde, é um levantamento de 2019, é recente. São registrados 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com episódios subnotificados. Aí, nesse caso, chegaria aí a 1 milhão de casos. No Brasil, 14 mil suicídios por ano. Uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia. É uma estatística gravíssima, né, Danilo? Marcos, de fato, é muito triste falar sobre isso, e principalmente a questão da subnotificação, que ela se dá devido a esse fenômeno ser um tabu, né? Imagine, a pessoa tirar a própria vida acaba sendo considerado um tabu, e muita gente acaba escondendo isso e não notificando, né? Essa estimativa de 1 milhão realmente é uma estimativa, mas pessoalmente eu acredito que seja muito maior que isso, né? O que tem chamado a atenção nesses dados, Marcos, é que, infelizmente, esse número ele mantinha uma quantidade mais na população um pouco mais idosa, né? Por conta, evidentemente, de fatores principalmente do entorno, sociais. Como eu disse, é um fenômeno complexo. Então, por exemplo, o idoso, ele começa a diminuir os vínculos, diminuir as redes de apoio, começa a lidar com várias perdas concomitantes, né? Muitos parentes, infelizmente, vindo a falecer, pessoas queridas, e isso acaba sendo muito difícil para essa população. Então, se eles não tiverem um amparo, infelizmente, a tendência é realmente eles, muitas vezes, ficarem muito fragilizados e cometer o suicídio. Então, nessa população sempre teve uma alta incidência. Só que de uns tempos para cá, né, infelizmente, a tendência agora está sendo um aumento entre os adolescentes e os jovens adultos. Justamente
por conta desse mundo mais virtualizado, dessa diferença das interações pessoais, né? E que está sendo modificado de forma muito rápida, e nem todo mundo está conseguindo acompanhar essa modificação nas interações sociais, e cada vez mais cobrança também. O mundo está ficando cada vez mais difícil, né, de conseguir alguma coisa legal, de conseguir talvez uma certeza em relação ao futuro. Veja bem, como as coisas estão mudando muito rápido, às vezes a pessoa fica extremamente pessimista em relação ao futuro, justamente por ter medo de não conseguir se adaptar a essas mudanças. Então é importante esse tratamento, porque quando faz o tratamento, há uma expansão do campo de análise e de análise crítica, e isso pode facilitar com que esse indivíduo, esse jovem adulto, no caso, tenha mais perspectivas e tenha mais elementos para poder refletir e, quem sabe, a partir daí, vir a ter alguma motivação ou alguma outra ideia e vir a ter pensamentos mais otimistas no lugar desses pensamentos pessimistas, né? Danilo, essa questão da exposição, principalmente de crianças, às vezes crianças até em idade bastante tenra, a um volume de informações, né, e um impacto gigantesco, né? Vamos pegar aí o mundo na telinha do celular para uma criança de 5, 6, 7, 10 anos, cria ou concorre para um quadro de ansiedade, que pode ser essa base do que você está colocando aí, de em algum momento não saber responder a essas expectativas, né? Essa busca incessante para ter uma resposta imediata para todas as questões que ela possa vir a formular a partir desse volume imenso de informações, e essa ansiedade acaba se transformando num problema do ponto de vista de que ela nem sempre vai conseguir fechar ou solucionar essa questão, e isso pode criar um quadro depressivo, uma série de outros problemas da área da psicologia? Com certeza, Luiz. Muito, muito legal assim essas observações, porque isso está na literatura. Hoje nós temos múltiplos livros, né, pesquisas nessa linha da exposição excessiva a telas. Isso é algo do nosso tempo, né? As crianças, elas estão suscetíveis a isso e, claro, com muitos prejuízos. E veja como é complexo. O prejuízo a gente pode elencar aqui, ó. Prejuízo no sono por conta da luz azul. Isso vai afetar o humor, vai afetar o desenvolvimento cerebral e vai fazer com que a pessoa, infelizmente, tenha mais irritabilidade e impulsividade, dificultando as interações sociais, que são super importantes, né? A gente pode pensar aqui também no prejuízo na coordenação motora, uma vez que essa criança ela acaba ficando muito exposta a telas e acaba não realizando as atividades. Ao invés de realizar as atividades, ela vendo outros realizarem e fica contente vendo o outro realizar e não ela, né? E também a questão da falta de pessoalidade, né? Quer dizer, aquela interação pessoal, tete a tete, olho no olho, isso está cada vez mais difícil. E aí, quando chega um momento na vida que a pessoa vai ter que enfrentar isso, que é um enfrentamento. É difícil, né? Muitas vezes, quando a gente não tem o treino, a gente saber como interagir com pessoas presencialmente. Ou seja, identificar linguagens não verbal, identificar o ambiente estrategicamente, saber o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar naquele ambiente. Então, muitos jovens adultos, por, infelizmente, terem um acesso a telas desde muito cedo e ficar muito tempo, né, nesses ambientes, eles acabam apresentando essas dificuldades, o que potencializa, muitas vezes, sintomas de ansiedade, de medo, de insegurança, né, podendo, infelizmente, de forma complexa, aumentar cada vez mais isso, somar-se com outros agentes estressores e, quem sabe, infelizmente, vir a começar a apresentar sintomas de desesperança, de desamparo, de desespero e também, infelizmente, pode acontecer da pessoa vir a ter ideações suicidas, né? Não vê mais sentido nas coisas e quer tirar a própria vida porque pensa que realmente não vai conseguir lidar com essas dificuldades. Então, o acesso a telas hoje é muito importante que seja monitorado e que seja controlado para que não tenha prejuízos futuros. Ô Danilo, tem um amigo seu que acabou de entregar você aqui como um grande pescador. Primeiro, isso é verdade? É o Carlos que mandou mensagem para a gente aqui dizendo que você é um grande pescador. Primeiro, eu queria saber se é verdade ou é história de pescador. E segundo, aproveitar isso para te perguntar, o lazer, aquele momento de descompressão,
qual o peso disso para esse tipo de problema em relação à ansiedade, aos riscos, né, de ideias suicidas? Como é que você encaixa isso, nessa questão? Luiz, Marcos, sou pescador, amo pescar, é meu hobby predileto. Inclusive, recentemente eu estive no Rio Xingu, no Rio Culene, né, na nascente do Xingu pescando, foi uma pescaria deliciosa. E hobby é algo fundamental, cada um tem que ter seu hobby. O lazer é um direito nosso, está na Constituição Federal, a gente precisa ter lazer. Só que veja bem, se você questionar qualquer pessoa, né, e começar a verificar a rotina dela, o quanto tempo ela disponibiliza para as múltiplas atividades, né, diárias, você vê que o lazer fica completamente esquecido. As pessoas realmente não dão espaço para o lazer. Né? E, claro, isso tem uma explicação, né? Muitas vezes a pessoa está numa situação difícil, a pessoa tem que aumentar a renda, a pessoa tem que ganhar dinheiro, então isso toma tempo, né? Só que assim, é super importante, gente. Isso aí é uma dica fundamental. Nem que seja em um período curto, mas tenta fazer algo que você realmente gosta, que você realmente que te traz aquela recarga energética, né? E faz com que você não fique pensando nos problemas. Porque quando a gente tem um sonho, a gente tem uma expectativa, isso é muito positivo. O problema é quando a gente atinge essa expectativa e já emenda com outra. Aí a gente fica sempre num movimento de estresse. Isso que é o estresse. A gente fica naquele limite o tempo todo e pode ser que em algum momento a nossa psique, o nosso organismo, ele vai acabar sucumbindo a isso. E a gente vai acabar não suportando. Então, o lazer é justamente para isso, para a gente ter um momento nosso. O que é o lazer, assim, em poucas palavras? O lazer é um dos raros momentos que nós disponibilizamos um tempo exclusivamente para a gente. É um tempo nosso. Eu não estou fazendo algo para o outro. Eu não estou fazendo algo para mostrar para o outro. Eu estou fazendo algo exclusivamente para mim. E isso é extremamente saudável. Entrevista muito esclarecedora. Estamos conversando com o psicólogo da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, Danilo Gabas. Danilo, eu localizei aqui na internet uma página setembroamarelo.org.br e é interessante que essa página lá fica bem em destaque assim, sinais de alerta. Preste atenção aos sinais. Pequenas mudanças podem indicar um pedido de ajuda. Acho que é importante a gente reforçar isso. Tem muita gente nos ouvindo agora, nos acompanhando ao vivo nas redes sociais, e entre essas pequenas mudanças, você já citou aí, mas acho que é importante reforçar, né? Não gostar mais de coisas que se curtia antes. Ouvir frases como preferia estar morto ou quero desaparecer. Achar que os outros ficarão melhor depois da sua morte. Piora do desempenho na escola ou no trabalho. Isolar-se e não ter esperança no futuro. Achar que nada nem ninguém pode ajudar. Descuido com a aparência. Alterações no sono e no apetite, que você acabou de dizer. Então, é importante, Danilo, reforçar isso. Por quê? Porque, de repente, você está no meio da sua família, ou você que é gestor de uma empresa, cuida de funcionários. É importante observar essas mudanças nas pessoas, correto? Corretíssimo. E olha, essas mudanças muitas vezes são sutis. E assim, você não precisa decorar todos esses pontos, tá? Não se preocupe com isso. Pense no seguinte, vamos pensar pela lógica. Quando você conhece bem alguém e essa pessoa ela tem um jeitão, um modo de ser, né? Ou a pessoa é extremamente comunicativa, a pessoa realmente topa tudo, gosta de passear, gosta de fazer as coisas, gosta de fazer amizade, sempre tá ali se divertindo, dando risada, sabe? Ou aquela pessoa que gosta de uma atividade específica. E aí você começa a perceber que a pessoa começa a mudar. Mas não é uma mudança assim expressiva, é uma mudança sutil, né? Você vê que a pessoa começa a não fazer mais as mesmas coisas. Quando você convida ela para fazer algo que ela sempre gostou, ela fala: ah, hoje não dá, hoje está difícil. Então, isso já pode ser um sinal. Isso já pode ser um sinal que ela esteja passando por um momento complicado, né? Mas que ela não quer expor. Ela ainda tem forças, energias para disfarçar, então não fica tão evidente. Mas isso é progressivo. Vai chegar um momento que, se ela continuar assim, isso vai chegar num nível um pouco mais complicado. Lembrando que não são todos os casos que a gente consegue reparar, porque tem pessoas que realmente disfarçam muito bem. E, por último, é super importante lembrar que, assim, quando a gente identifica isso em alguém, é muito importante a gente, assim,
ter um espaço proporcionar um espaço de escuta para essa pessoa. Essa pessoa, ela não quer nenhum guru, assim, ela não quer que ninguém fique apontando o que ela deveria fazer ou o que ela não deveria fazer. É um espaço de escuta. Então a gente pode lançar uma pergunta simples, falar, cara, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa, né? Você está passando por alguma dificuldade? E não fala mais nada. Deixa a pessoa falar. E aí pode ser que ela encontre ali um amparo, um acolhimento, uma escuta realmente de alguém que ela confia, e pode ser com que ela comece a falar. E é legal a gente ouvir isso, porque isso nos dá ideias, né? A gente pode pedir para a pessoa para nos acompanhar, a gente direcionar ela para algum serviço específico de saúde, ou levá-la para algum profissional que a gente conheça, né? Para que ela possa iniciar esse tratamento. Com o apoio, muitas vezes a pessoa está perdida e precisa de um direcionamento, sabe? Mas não é aquele direcionamento, assim, do que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Porque isso chega a ser maldade, né? Porque a gente não está no lugar dela, a gente não sabe o que ela está sentindo. A gente está falando pela gente, né? Então é bom escutar primeiro, entender, não julgar de modo algum, e aí contribuir ali para algumas ideias, facilitar com que ela tenha ideias, porque às vezes a pessoa está num sofrimento tão grande que ela não tem ideias de como resolver. Nós temos aqui a participação da Viviane Coelho ao vivo no YouTube. Ela está dizendo: parabéns, excelente e necessária entrevista, parabéns, Danilo, muito esclarecedor e didático. É importantíssimo realmente a gente abrir espaço. Esse é um assunto muito importante para muitas pessoas. O Oscar Pinto de Lima está dizendo: sensacional a entrevista, esclarecedora, parabéns. Danilo, alguma outra informação que você queira acrescentar aqui nessa entrevista? Marcos, mais uma. Eu queria pedir licença para mandar um grande abraço para toda a equipe do NTAPS, um abraço para os professores da Unesp, principalmente do Departamento de Psicologia. Para mim, assim, eu sou suspeito de falar, sou formado lá. Para mim, a Unesp é a melhor, a psicologia da Unesp é a melhor do Brasil. Assim, os professores são os melhores. Quero mandar um grande abraço e lembrar o seguinte: que nós vamos fazer um evento agora no dia 12 de setembro, numa quinta-feira. É um evento chamado Setembro Amarelo, Inclusão e Interseccionalidade em Saúde Mental na Universidade. Então, eu quero convidar toda a população de Bauru, quero convidar a todos os colegas e professores de todas as universidades de Bauru, que inclusive são ótimas, principalmente dos cursos de saúde, para que estejam presentes ali. Vai ser um espaço de discussão, um espaço que a gente vai considerar a complexidade do fenômeno da saúde mental, e lá nós vamos discutir ideias para prevenção de saúde mental. É um evento que vai começar às 8 da manhã e só vai terminar às 9h30 da noite, com várias palestras, oficinas, minicursos, enfim, vai ser um espaço muito importante para quem se interessa por esse assunto, principalmente professores da rede pública, profissionais de saúde, o pessoal do CAPS, o pessoal da UBS, dos municípios vizinhos, vocês estão convidados. E para se inscrever é bem simples, vocês acessam o site even3.com.br/Setembro Amarelo NTAPS 2024 e completa com outra barra. O Even 3 é um local na internet na qual a gente pode fazer inscrição nos eventos. Então, através desse local, vocês podem se inscrever, fiquem à vontade, é gratuita a inscrição e está aberto para todos e todas, e todos serão muito bem recebidos caso vocês queiram ir ao evento.